No meio de um apocalipse zumbi, um repórter fica preso numa cidade prestes a ser bombardeada. Correndo contra o tempo, ele precisará lutar contra diversos inimigos e zumbis bizarros para chegar numa zona segura. E aí pessoal, sejam muito bem-vindos, eu sou o Node React e hoje nós recapitularemos a história de Dead Rising Watchtower, o filme de 2015. Então preparem-se, é hora do recap! No meio de um apocalipse zumbi, uma empresa chamada Finotrans desenvolveu uma injeção que batizaram de Zombrex, capaz de fazer com que o infectado continue vivendo normalmente, desde que tome uma injeção por dia. Querendo fazer uma matéria, o repórter Chase Carter e sua câmera Blair vão para dentro de uma zona de quarentena, mas quando chegam no lugar, percebem que as pessoas estão sem água e comida, e possuem apenas doses de Zombrex. Para expor a situação, os dois gravam uma reportagem, e quando terminam, Chase diz que quer sair dali o quanto antes. Porém, Blair insiste que devem continuar gravando e coletando os relatos das pessoas nas filas. Para isso, o repórter vai até uma mulher chamada Crystal, e pede para que ela expresse sua indignação na frente das câmeras. Mas em vez de falar mal apenas do governo, a moça também ataca a imprensa, dizendo que eles gravam a dificuldade das pessoas apenas para vender comerciais. Após desabafar, Crystal vai embora e deixa os repórteres sozinhos. Porém, Chase se recusa a se contentar apenas com isso e decide gravar uma das tendas. Quando percebe que o colega quer expor as pessoas infectadas, Blair diz que isso é errado e vai embora, deixando o repórter para gravar por conta própria. Sozinho, Chase entra na tenda e grava médicos e pacientes com seu celular. Quando está indo embora, o repórter acaba esbarrando em um homem que cai no chão e começa a se transformar em zumbi, poucos segundos após tomar uma dose de Zombrex. Do lado de fora, Blair vai para o meio da multidão e grava o momento exato em que um homem cai no chão e também começa a se transformar. De repente, o zumbi se levanta e tenta ir para cima dela, obrigando a mulher a se defender, acertando a câmera no rosto do morto-vivo. Enquanto Blair corre para o estacionamento, as pessoas dentro das tendas se transformam, e os médicos tentam injetar novas doses de Zombrex para salvá-los, mas não adianta de nada. No estacionamento, Blair consegue entrar no carro da emissora e fica esperando Chase chegar. Porém, os zumbis estão cada vez mais perto e ela se vê obrigada a fugir sozinha. Nesse momento, o repórter enfim consegue sair da tenda e corre para o estacionamento. Mas como Blair já está dirigindo para longe, ele precisa encontrar outra maneira de escapar. De repente, ele vê Crystal finalizando um zumbi e corre até ela pedindo ajuda, pulando para trás de um muro de concreto junto com ela. Desesperados, os dois correm para baixo de um viaduto por onde tentam escapar, mas no meio do caminho, Chase acaba caindo e é alcançado por um zumbi que agarra seu pé. Crystal não para ajudar e continua correndo como se nada tivesse acontecido. No entanto, o repórter consegue eliminar o zumbi sozinho e continua atrás da mulher. Alguns metros à frente, Crystal encontra uma moça chamada Maggie, ao lado do corpo da própria filha, descobrindo que a garota se transformou e por isso a mãe foi obrigada a tirar sua vida. Com mais zumbis a caminho, Crystal e Chase levam Maggie para dentro de um veículo e dirigem com um morto-vivo pendurado na porta. Depois de estourar a criatura contra uma parede, Crystal pergunta o que aconteceu nas tendas, e Chase responde que o Zombrex não funciona mais. Querendo espalhar a informação, ele liga para sua emissora e conta ao vivo tudo o que viu nas tendas, deixando a audiência em estado de alerta. Enquanto Chase dá seu relato, Crystal e Maggie conversam sobre um jeito de sair quando atropelam um zumbi que aparece na frente deles. Tentando não ser mordidos pela criatura, eles acabam perdendo o controle do carro e batem de frente com um outro veículo estacionado. Com o zumbi preso no para-brisas, Crystal decide abandoná-los e corre para dentro de uma loja de penhores. Depois de algum tempo tentando ligar o carro, Maggie percebe que ele não está mais funcionando e corre na direção da loja junto com Chase, que implora para que Crystal abra a porta. Depois de algum tempo, ela finalmente os deixa entrar e começa a procurar por algo que possam utilizar como arma. Mas como só encontram velharias, precisam construir algo útil com as próprias mãos. Do outro lado da cidade, Blair encontra um bloqueio feito por policiais e é barrada na entrada, sendo conduzida para uma tenda de quarentena por um oficial do agente Norton, o líder da FESA, a agência de combate aos zumbis. Algumas horas mais tarde, Chase acorda ouvindo um barulho estranho do lado de
fora e se levanta para investigar, flagrando o momento exato em que Crystal injeta uma dose de Zombrex no próprio braço. Mas diferente dos outros que não tiveram nenhum efeito, por algum motivo a injeção funciona e evita que a mulher se transforme. Sem saber o que fazer, o repórter liga para Blair e conta o que viu, deixando a colega curiosa para saber como o Zombrex ainda funciona em Crystal. Como ainda não tem informações, Blair afirma que ela é a chance de descobrirem o que aconteceu e pede para que Chase continue a acompanhando enquanto der. Algum tempo depois, o agente Norton chega na tenda e faz um teste para confirmar que Blair não possui o vírus. Com a certeza de que ela está saudável, o líder da FESA finalmente permite que ela saia da tenda, e ela aproveita para falar sobre o caso de Crystal. Mas sem nenhuma prova de que a história seja verdadeira, o homem diz que não há nada que possa fazer. Nesse momento, um comboio militar chega no lugar e Blair tira várias fotos. Após desembarcar, o General Lyons dá uma coletiva de imprensa e informa que recebeu autorização para bombardear as áreas infectadas nas próximas 48 horas. Sem saber do bombardeio, Chase vai até Crystal e pergunta por que a injeção ainda funciona, descobrindo que ela tem seu próprio fornecedor e não utiliza a Zombrex distribuída pela Fenotrans. Com apenas uma dose sobrando e o caos se espalhando pela cidade, Crystal precisa achar novas injeções o quanto antes. Mas quando ela está prestes a sair, um grupo de motoqueiros chega para saquear e ela corre para se esconder. Procurando por algo útil, Logan, o líder da gangue, entra na loja de penhores e começa a vasculhar ao seu redor. Mas quando está quase indo embora, ele vê um escudo improvisado que Crystal fez e se aproxima para observar. Enquanto olha o objeto, ele ouve um som vindo do interior da loja e vai até lá para investigar, encontrando Crystal, que aponta um revólver na nuca dele. Ao ver que é uma mulher, Logan fica bastante confiante e começa a dar risada, porém Crystal não se sente intimidada e destrava a arma, pedindo a espada do motoqueiro e mostrando que não está para brincadeira. Nesse momento, um outro motoqueiro entra na loja e começa a procurar por Logan, mas ao invés de tentar pedir ajuda, o homem decide apenas recuar e vai embora, levando o escudo junto com ele. Já do lado de fora, um casal encontra a gangue de motoqueiros e decide pedir ajuda, mas Logan não dá ouvidos e nocauteia o homem com um soco, subindo na moto para perseguir a mulher, que começa a correr. Com medo, a mulher foge pelas ruas até que acaba sendo cercada por um grupo de zumbis. Desesperada, ela pede ajuda de Logan e se desculpa por ter corrido, mas o motoqueiro apenas responde que não dá caronas e vai embora, deixando a mulher sozinha para ser devorada pelos mortos-vivos. Na loja de penhores, Crystal e Meg constroem armas improvisadas, enquanto Chase diz que não precisam sair dali, pois assim que ficarem sabendo da história dela, o exército suspenderá o bombardeio e virá resgatá-los. Como não quer se expor, a mulher diz que isso nunca vai acontecer e sai junto com Meg, deixando o repórter para trás. Se recusando a ficar sozinho, ele vai até o armazém e encontra uma serra circular, utilizando o objeto para fatiar os zumbis. Enquanto Crystal e Meg tentam seguir sem serem percebidas, Chase sai gritando e cortando tudo que encontra pelo caminho, mas a serra acaba travando e ele pega um taco de beisebol para terminar o serviço. Mesmo que os mortos-vivos sejam extremamente lentos, o homem consegue ser desarmado e precisa arrancar o braço deles para se defender, utilizando o membro como porrete. Cercado, Chase entra no ônibus escolar procurando abrigo, porém os zumbis também conseguem entrar no veículo e precisam escapar pela saída de emergência. Em cima de um carro, o repórter procura por uma maneira de escapar e acaba sendo derrubado por alguns mortos-vivos, mas consegue se levantar e sobe no teto do ônibus. Dali, ele pula em cima de uma SUV e entra em um beco aparentemente vazio, utilizando uma chave de fenda para fechar a porta e bloquear a passagem. Achando que está seguro, o repórter corre pelo beco, onde acaba encontrando um policial e um palhaço zumbi. Sozinho contra os dois, Chase joga tudo que encontra na direção deles e acaba fincando uma hélice na cabeça do policial. O homem então pega o cano de escapamento de um carro e acerta o ex-oficial em cheio, fazendo com que ele derrube sua arma. Desesperado, Chase corre para pegar a pistola e acerta na cabeça do zumbi demente, mas o palhaço ainda está de pé e começa a atacá-lo com seu machado. Para se defender, ele aponta a pistola no nariz do Pennywise bugado e aperta o gatilho, mas pro seu azar a arma está sem munição e ele acaba sendo
sendo derrubado pelo Patati da Dark Web. Prestes a ser devorado, Chase é salvo no último segundo por Crystal, que atropela o zumbi com um furgão, arrancando a cabeça do palhaço. Nesse momento, a chave de fenda cai e os outros zumbis se aproximam cada vez mais, obrigando Chase a entrar no carro para que eles possam fugir o quanto antes. Na zona de quarentena, Blair vai até Norton para perguntar sobre o estoque de Zombrex e é completamente ignorada, mas quando volta para o seu carro, encontra uma folha contendo a localização de todos os suprimentos. Com a informação em mãos, a mulher passa as coordenadas do depósito e Crystal dirige direto para lá, encontrando o lugar aparentemente abandonado. Lá dentro, o grupo procura pelos suprimentos e Meg acaba se separando do restante do grupo, indo parar numa sala onde encontra um zumbi extremamente parecido com sua filha. Completamente fora de si, Meg deixa a porta aberta e se aproxima da garota para abraçá-la, apertando o mais forte que pode enquanto a garota infectada morde seu pescoço. Sem perceber que a mulher sumiu, Chase e Crystal andam pelo lugar e encontram um motoqueiro zumbi com várias injeções de Zombrex ao seu lado, fazendo eles perceberem que esse lote também não está funcionando. Querendo provar que as injeções foram sabotadas, Chase sugere que Crystal tome uma dose e diz que se conseguirem provar que o Zombrex foi adulterado, os militares virão pessoalmente para resgatá-los. Frustrada, a mulher fatia o motoqueiro zumbi com sua arma improvisada e pede para que o repórter prepare sua câmera. Quando chega a hora de tomar a dose diária, Chase começa a gravar com o celular e conta o caso de Crystal, dizendo que ela está infectada e mostrando o momento em que ela toma a dose de Zombrex do governo. Após provar que a injeção não faz efeito, Crystal pega a última dose que ainda funciona e se prepara para utilizar. Mas antes que a mulher consiga fazer isso, seu processo de transformação começa e ela perde o controle do próprio corpo. Desesperado, Chase apoia o celular na mesa e aplica a injeção no braço da moça, encerrando a transformação e fazendo com que seu corpo se estabilize. Nesse momento, os zumbis que escaparam conseguem alcançá-los, e Chase começa a carregar Crystal na direção de uma porta. Mas quando chegam do outro lado, descobrem que tem apenas uma sacada e que eles estão presos. Após perceber que estão cercados por zumbis, Crystal pega o telefone de Chase e posta a gravação na internet, somando mais de 3 milhões de views e indo parar em todos os canais de TV. Ao ver o vídeo, Blair liga para Chase para parabenizar pela gravação, mas completamente cercado, o repórter diz que agora não importa mais e a agradece por ter sido uma boa amiga. Após encerrar a ligação, o homem ouve o som de motores se aproximando e se esconde para observar, vendo o momento exato em que a gangue dos motoqueiros chega e um deles é mordido por um zumbi. Impiedoso como sempre, Logan não pensa duas vezes e acerta um tiro na cabeça do companheiro, fazendo Crystal perceber o quão louco ele é. Querendo salvar o amigo, Blair vai até a barraca de Norton e conta onde Chase está, pedindo para que ele envie alguém para resgatá-lo. Contudo, o homem diz que não pode fazer isso, e ela decide pedir ajuda ao general. Após mostrar o vídeo de Crystal tomando Zombrex, Blair pergunta para Lyons se ele pode resgatá-los, e o militar diz que não está no comando da quarentena, mas que se estivesse, mandaria um pelotão para resgatar as pessoas antes do bombardeio. De volta ao depósito, um dos motoqueiros percebe os zumbis aglomerados ao redor da porta e se aproxima para investigar, finalizando os mortos-vivos e encontrando os dois sobreviventes. Feliz em reencontrar Crystal, Logan acerta Chase, que começa a perder a consciência, vendo apenas borrões enquanto os homens levam a mulher para longe. Na zona de quarentena, Norton e o General Lyons dão uma entrevista ao vivo, e Blair pergunta sobre o vídeo, mas obviamente o líder da agência de combate a zumbis nega que as doses tenham sido adulteradas e diz que a quarentena está sendo um sucesso. Blair então pergunta para o general se ele diria o mesmo, e Lyons responde que estão prestes a destruir uma cidade que deveriam salvar, o que deixa Norton visivelmente envergonhado. Depois desse fiasco, Fez é retirada de circulação e o exército passa a ser responsável pela quarentena. Logo após ser promovido, o General Lyons vai até Blair e diz que enviou uma equipe para o armazém, mas que não encontraram absolutamente nada, apenas alguns zumbis. Achando que Chase se foi, o militar diz que sente muito e agradece pela ajuda, dizendo que muitas vidas foram salvas por causa dela. No depósito, Chase acorda com um dos motoqueiros amarrando seus braços numa empilhadeira e ligando o rádio para atrair os zumbis.
Tudo isso para ficar assistindo enquanto o repórter tenta escapar. Desesperado, o homem derruba o som tentando desligá-lo, mas mesmo após a queda, o dispositivo continua funcionando normalmente e atrai cada vez mais mortos-vivos. De repente, um zumbi aparece nas costas de Chase e se segura no cilindro de gás, soltando a mangueira e fazendo uma grande quantidade de vapor inflamável vazar sem controle. Como se isso não fosse ruim o suficiente, outro zumbi que está se aproximando acaba passando perto do fogo e tem seu braço coberto pelas chamas. Com o membro incendiado, ele se aproxima cada vez mais do vazamento de gás, o que aumenta ainda mais o desespero de Chase. Nesse momento, o repórter vê um zumbi com uma faca nas costas e decide utilizá-lo para se soltar, atraindo a criatura e prendendo-o com seu pé. Dessa maneira, ele consegue cortar a corda com a faca e foge da empilhadeira no momento em que o zumbi em chamas se aproxima do gás. No meio da explosão, a faca que estava nas costas do infectado sai voando pelos ares e acerta bem no peito do motoqueiro que estava assistindo, eliminando-o instantaneamente. Depois do impacto, o repórter se levanta e imediatamente liga para Blair para avisar que está saindo do armazém, o que faz a mulher perceber que o general mentiu sobre ter enviado um pelotão. Sabendo que tem algo de errado, a câmera pede para que quando chegar na zona de quarentena, Chase não conte para ninguém quem ele é. Após a ligação, o repórter pega uma moto e começa a andar pelo armazém, procurando por Crystal, atraindo um pequeno exército de zumbi junto com ele. Na parte de cima do depósito, Logan leva Crystal para uma sala e eles começam a conversar. Durante o diálogo, a mulher vê uma faca na bota do motoqueiro e tenta se aproximar para roubar o objeto, mas o homem percebe e a pega pelo pescoço, jogando Crystal longe. Com a mulher sentada, Logan pega uma bomba relógio e a ativa, dizendo que se o exército não explodi-lo, ele mesmo vai explodir a base dos militares. Depois do surto, o motoqueiro desativa o cronômetro da bomba e ordena que Crystal se ajoelhe, dando a brecha que ela precisava para pegar a faca. Porém, Logan já estava esperando por isso e consegue segurar seu braço. Ainda assim, Crystal reage com um soco nas partes baixas do demente e arranca a orelha dele na base da mordida. Enquanto Logan se recupera da dor, a mulher mostra a marca da mordida em seu braço e diz que em breve ele também vai se tornar um zumbi, o que deixa o homem furioso. Aproveitando a brecha, Crystal tenta correr e acaba sendo pega por outro motoqueiro que a joga em cima do estoque de Zombrex, bem onde ela eliminou o primeiro motoqueiro zumbi. Assim que percebe isso, a moça se arrasta até sua antiga arma improvisada e consegue acertar a pá na cabeça do motoqueiro, mas não tem força suficiente para fazê-la apagar e acaba sendo capturada. Querendo fazer Crystal pagar pelo que fez, Logan diz para o companheiro que ainda não devem eliminá-la, mas muda de ideia assim que Chase chega com seu exército de zumbis. Desesperada, a moça luta pela sua vida e consegue pegar a escopeta do motoqueiro, acertando um tiro bem no peito do maldito. Logo ao lado, o repórter vai para cima de Logan e consegue eletrocutá-lo com uma arma improvisada. Porém, o líder dos motoqueiros continua de pé e começa a apertar seu pescoço. Para ajudar o amigo, Crystal acerta uma pancada com a escopeta que derruba Logan, permitindo que eles corram até a moto. Enquanto tenta se recuperar do golpe, o motoqueiro demente acaba sendo surpreendido por Meg zumbi, que começa a devorá-lo ainda vivo. Sem saber que Chase está indo para a zona de quarentena, o General Lyons dá uma entrevista e diz que a Fenotrans conseguiu desenvolver um chip capaz de manter o infectado na forma humana por mais de 1 ano, dizendo que com isso as zonas de quarentena irão acabar e não terão novos bombardeios. Depois da entrevista, Blair vai até Norton para conversar sobre o que aconteceu e descobre que ele nunca colocou o bilhete com as coordenadas no seu carro. Norton então diz que a Fenotrans apareceu com os chips há 1 ano, mas como isso infringe os direitos civis, Norton se recusou a implantar isso nas pessoas. Agora o próprio exército armou tudo junto com a Fenotrans para tirar a Feza do controle e permitir que o chip seja implantado nas pessoas. Querendo juntar mais provas, os dois começam a verificar as fotos e Blair percebe que o exército já estava com os chips quando chegaram na zona de quarentena. Mesmo com essa prova, a mulher vai até o general e começa a fazer perguntas, tentando descobrir novas informações.
No entanto, Lyons percebe que ela está gravando a conversa e ordena que seus homens vão atrás dela. Sem saber que está sendo seguida, Blair se encontra com Norton, que conseguiu roubar um dos notebooks do exército. Com as fotos do depósito que Chase mandou, o ex-líder da FESA decide checar o lote nos registros militares e descobre que o carregamento do armazém veio do Forte Carson, a base do General Lyons. Com tantas provas acumuladas, Norton diz para Blair se preparar e caminha de volta para sua tenda para arrumar suas coisas. Mas depois de poucos passos, ele acaba sendo nocauteado por um soldado. Ao ver isso, Blair corre para o lado de fora, porém sabe que não adianta tentar se esconder e grava um vídeo contando tudo para Chase, além de colocar a câmera e o seu celular com todas as informações dentro de uma máquina de jornal. Nesse momento, Chase e Crystal se aproximam da zona de quarentena e os militares pedem para eles caminharem bem devagar. De repente, os dois ouvem algo se aproximando e correm para se esconder, quando Logan chega com um furgão. Ao verem o suspeito, os soldados pedem para que ele abaixe o som e o homem já sai do carro atirando com lança-granadas, liberando bombas de fumaça que tapam a visão dos militares. Mesmo sem conseguirem enxergar, os soldados começam a disparar loucamente, o que acaba atraindo os zumbis que estão por perto. Com seu exército de mortos-vivos, Logan reativa a bomba relógio que está presa a um machado e começa a avançar na direção da barricada. Como os militares não podem fazer nada para ajudar, Chase e Crystal correm para o caminhão de uma empresa de jardinagem e cada um sai com uma motosserra. Mas mesmo no 2 contra 1, eles não conseguem acertar o motoqueiro, que quase parte a cabeça de Chase com uma machadada. Querendo defender o amigo, Crystal vai pra cima de Logan e acaba abrindo a brecha para que o repórter enfie sua motosserra nas costas dele. Mas ainda assim, o motoqueiro Overpower continua de pé e revida com um golpe de machado. Com Chase caído, Crystal tenta acertar Logan com sua serra automática. No entanto, acaba sendo desarmada pelo homem, que se prepara para enfiar o machado em sua cabeça. Para salvá-la, o repórter pula em cima da arma, mas é facilmente derrubado e os dois acabam sendo pegos pelos zumbis. Vitorioso, Logan arremessa o machado na direção da barricada, na intenção de explodir tudo. Porém, Chase se recusa a permitir que isso aconteça e corre na direção da zona de quarentena. Aproveitando que o ex-líder dos motoqueiros está se transformando, Crystal pega a motosserra e tenta cortá-lo ao meio, mas Logan já virou um zumbi e consegue se manter de pé. Nesse momento, Chase alcança o machado e joga com tudo nas costas do motoqueiro morto-vivo, fazendo com que ele exploda em milhões de pedaços. Com isso, os dois sobreviventes finalmente podem entrar na zona de quarentena e Crystal é levada para a enfermaria, onde um dos médicos do exército começa a cuidar dela. Enquanto espera, Chase coloca o celular no carregador e enfim consegue religar o aparelho, percebendo as várias ligações perdidas de Blair. Querendo reencontrá-la, o repórter pede licença e sai da tenda para ligar para ela. Mas assim que ele faz isso, o enfermeiro implanta o chip em Crystal, sem que ela perceba. Já do lado de fora, Chase liga para Blair e começa a ouvir o telefone tocando. Seguindo o barulho, ele encontra a máquina de jornal e descobre a câmera e o celular escondidos, finalmente tendo acesso a todas as informações que Blair descobriu, além da gravação exata do momento em que ela foi capturada. Galera, mas e vocês, o que fariam no lugar de Chase? Publicariam as gravações? Deixa aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá!